Inveja. Esse é o assunto de hoje. Vou trazer para você algumas ideias, algumas informações e algumas dicas para desmistificar esse assunto de uma vez por todas. E aí, tudo bem com você? Você já deve ter ouvido falar que inveja é a pior dos sentimentos, a pior coisa que alguém pode sentir por outra pessoa, né? Que as pessoas que sentem inveja de você, que isso pode ter um efeito na sua vida pior do que trabalho feito, né? Do que macumba, que inveja é algo que pode derrubar, né? As pessoas, que pode modificar, que pode atrapalhar a sua vida. Se você já ouviu alguém falando sobre isso, se alguém já disse isso pra você, coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber, tá? Essas pessoas, elas não estão erradas, elas têm razão no que elas estão falando, mas isso só vai acontecer se você permitir. É isso que eu vou explicar agora. Eu sou Denise Carcerone e vou trazer todas as informações que você precisa saber sobre inveja para poder se ver livre desse mal de uma vez por todas. Eu decidi trazer esse assunto para cá por conta do comentário que uma amiga minha fez. Era dia do meu aniversário, eu estava na academia comentando sobre os presentes que meu marido me deu e como é que as surpresas que ele fez, e a gente se dá super bem. E eu tava contando assim, toda animada, né? E ela virou pra mim e falou assim: Dê, você não pode sair por aí falando essas coisas. Guarda isso pra você, as pessoas não precisam saber. Na hora, eu não falei nada. Eu entendi a posição dela, que tem relação com inveja, ou se você preferir chamar de olho gordo. Mas eu não posso concordar com o que ela estava falando. Não posso concordar porque existe uma variável aí. Uma variável que depende só de mim. Ao contrário da forma que ela pensa, eu entendo que se eu trouxer essa questão do meu relacionamento, do meu bom relacionamento com o meu marido para o mundo, então se eu mostrar isso para as pessoas, isso pode servir de exemplo. As pessoas podem se inspirar no nosso relacionamento para mudar o relacionamento delas. Porque vamos combinar que o normal deveria ser relacionamento como que eu tenho com ele. Um relacionamento amoroso, respeitoso, onde um apoia o outro, onde um é companheiro do outro, e não ao contrário. Então eu não tenho por que esconder isso das pessoas. Se eu estou aqui na proposta de ensinar, né, de apoiar as pessoas a se desenvolverem, apoiar as pessoas no caminho desse despertar da consciência, eu não posso esconder das pessoas o que acontece na minha vida. Pelo contrário, eu tenho que trazer isso como exemplo. E aí, por que eu falei que depende da minha posição? Olha lá, vamos dar um passo para trás e voltar em algo que não pode sair da nossa mente, tá? Que é vibração. Tudo depende da nossa vibração. Eu não vou ser afetada por nada que aconteça, nada que seja, vamos colocar assim, mandado para mim, que não esteja na mesma faixa de vibração que eu estou. Isso vai valer para as coisas que a gente chama de ruins e vai valer para as coisas que a gente chama de boas também. Então não adianta eu querer que um ser mais evoluído, que ele venha ao meu encontro para me ajudar, se eu não dou abertura para isso, se eu não permito, se eu não subo, se eu não elevo a minha vibração. Da mesma forma, eu não posso ser afetada por nada que façam contra mim, desde que eu mantenha a minha vibração elevada, desde que eu não abaixe a minha vibração para chegar naquele nível em que eu possa ser atingida. A inveja realmente é um dos piores sentimentos que podem existir. E eu vou dizer isso para você com conhecimento de causa, porque eu, uma vez na minha vida, senti inveja de verdade. E sabe o que é pior? Eu senti inveja do meu marido. E foi uma sensação tão ruim, e era algo que estava tão... Eu sabia que era ruim, eu estava me sentindo mal, mas era incontrolável. E era incontrolável por quê? Porque a minha vibração certamente estava muito baixa naquele momento. Meu marido foi convidado dentro do trabalho que ele faz para ir para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E ok, ele faz viagens assim, fica em locais bacanas, assiste a shows legais, recentemente foi pro Rock in Rio, isso pra mim é rotina.
Isso para mim é normal e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Quando ele foi convidado, trouxeram uma surpresa, né? Eles não estavam sabendo, não estava só meu marido, estava um outro grupo, tinha um grupo de jornalistas. Eles foram convidados para assistir a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Foi surpresa para ele e quando ele me contou, me veio uma sensação tão horrorosa e essa sensação era de inveja, porque eu queria estar lá, no lugar dele. Eu não queria que fosse ele. Isso foi muito ruim. Foi muito ruim, duplamente ruim, pela sensação em si, por quem ele representa para mim. Então, estou trazendo aqui com conhecimento de causa do quão ruim que isso é. A gente já conversou, já deu risada sobre essa história, eu e ele. Estou trazendo aqui para você para dizer que realmente é algo que faz muito mal, principalmente para aquela pessoa que sente inveja. Agora, se aquilo vai pegar, vamos dizer assim, na outra pessoa, depende disso que eu falei, de faixa vibracional. Se a gente se mantiver numa faixa vibracional sempre, com a nossa vibração sempre alta, já ouviu aquela frase que criança fala, o que vem de baixo não me atinge? É por aí, não vai chegar. É como onda de rádio. Você tem no rádio tem várias estações tocando, você só consegue ouvir a que você sintoniza. Se você não está sintonizado naquela frequência da inveja, aquilo não vai fazer efeito nenhum sobre você. Qual é o problema disso? Qual é a dificuldade? Não o problema, né? Qual é a dificuldade disso? É a gente se manter com essa frequência. E por que isso é difícil? Porque coisas acontecem no nosso dia e que podem acabar derrubando essa nossa frequência. Sabe aquela famosa frase de Jesus, orai e vigiai? Esse vigiai tem relação com isso, principalmente vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, né, o que a gente fala, que sai da nossa boca e as nossas ações. Então imagina que você tá de boa, você tá good vibes naquele dia, vibração lá em cima, você sai com o seu carro e vem alguém e dá aquela baita fechada e acaba quase causando um acidente, você perde a paciência, se descontrola, xinga e depois fica aquilo dentro da sua cabeça. Mas e se tivesse acontecido isso? E se fosse assim, como é que seria? Acabou. Aquela good vibes no início do dia foi pro ralo, né? Você vai ter que arrumar uma forma de elevar essa frequência de novo. É nessa hora em que a frequência da gente cai por alguma coisa que tenha acontecido ali no dia e a gente não tenha prestado atenção, a gente não tenha vigiado, é que uma frequência dessa de inveja pode acabar atingindo a gente. Então veja que é uma questão de treino, né? Porque como é que eu faço para não ficar irritada então com essa fechada, como eu usei aqui no exemplo? Como que eu faço para não ficar irritada com alguém que vem com uma agressão para cima de mim? Como que eu faço? Isso é treino. Esses dias eu fui para a academia aqui do meu condomínio e eu queria usar um aparelho e a pessoa ela estava sentada ali, aparentemente eu não estava usando, eu ainda cheguei e perguntei, falei, você está usando aqui? Ah, não. Aí a pessoa levantou, só que era uma personal trainer, ela estava com o aluno dela no aparelho do lado, era um banco, né? Uma coisa que a gente pode movimentar. E aí eu fui pedir para ela para chegar com o banco do aluno dela um pouco mais para lá, porque eu precisava montar o meu aparelho. E ela virou para mim e falou assim, é a última série, ele já está acabando. Eu poderia simplesmente ter esperado o rapaz acabar, mas eu fiquei num nível de irritação tão grande pela falta de consciência dessa profissional que eu fui lá, peguei a barra e na minha cabeça assim, que se exploda. Se ele se machucar, olha que pensamento horrível. Problema dela que é professora, porque ela deveria ter prestado atenção nisso. Fui montar a barra, sabe, batendo as coisas. E aí ela falou, você quer montar um aparelho, né? Aí ela pegou e foi pro lado e assim eu fiquei. Eu percebi na hora o que estava rolando. Na hora que eu peguei toda a minha vibração maravilhosa do dia e joguei na lata do lixo. Pouco tempo depois meu marido estava junto e falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, calma, fica tranquilo, aconteceu.
eu não consigo desacontecer, né? Não consigo voltar atrás, mas eu já fiz a correção. Eu já entendi que eu errei, tá tudo certo, já mudou, já mudei o meu sentimento em relação àquela pessoa e morreu. Bom, isso tem a ver com o quê? Né? Como é que a gente faz essa correção? Isso tem a ver com os significados que a gente dá para as coisas. Então, qual que é o significado que eu dou para aquilo? Eu, por muitos anos, eu trabalhei em academia, eu trabalhei como personal trainer. E eu entendo que a visão do personal não é só sobre o aluno, é uma visão global, com as outras pessoas que estão utilizando o espaço também. E quando essa pessoa que estava atuando ali, naquele lugar que eu já estive, o ego, né, resolveu estrelar ali e resolveu dar um piti. E é isso que a gente precisa prestar atenção, né? Eu dou um significado para um comportamento de um profissional dentro da sala. E foi isso que eu fiz, tá? E a gente vai fazer isso, a gente dá um significado para essa pessoa que fecha a gente no farol. A gente dá um significado para essa pessoa que vem com algum ataque ou que fura fila. Enfim, pensa aí na situação que for. E é por causa desse significado que a gente dá é que a gente acaba tomando uma atitude, acaba pensando, falando e agindo de forma que derruba a nossa vibração. Entendeu como é que funciona? Então, onde está o segredo? A gente aprender a ressignificar aquilo que os outros fazem. É problema dos outros. É problema dos outros. O que importa sou eu e como eu reajo às situações. E acabou. Se a gente conseguir entender isso, trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a gente vai conseguir manter a nossa vibração sempre elevada. E aí questões como essa da inveja ou do mal olhado, elas não vão chegar, elas não vão atingir, porque a gente está numa outra faixa de frequência. Como que a gente ressignifica? Com treino diário. Se você tiver dificuldade para fazer, eu tô aqui para te apoiar. Um beijo, um abraço e até a próxima.